A gente tem que tomar cuidado de parar de espiritualizar coisas que é muito mais emocional do que espiritual. Entenda uma coisa, o mundo espiritual ele existe sim, é fato do que acontece no mundo espiritual, mas o que é fato também é que muitas vezes o nosso adversário, ele usa as nossas questões emocionais para poder nos aprisionar. Existem três tipos de padrões inconscientes que pode estar travando a sua vida. Se você não me conhece, sou Edvaldo Dias, sou especialista em inteligência relacional e estou aqui para trazer um pouco mais de informação para você que quer ou que está com a vida um pouco travada, não conseguindo sair do ponto de onde está. E hoje, nesse vídeo, eu quero poder falar para você sobre três tipos de padrões que são, na maioria deles, são inconscientes. Às vezes você pode ter consciência de um ou de outro, mas com certeza tem alguns que está passando aí despercebido. E o texto que eu quero utilizar aqui é o texto muito conhecido para nós que somos cristãos, que é o texto de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela traz libertação. Porque muitas coisas que você está passando pode até ser a tua realidade, mas não é a tua verdade. Como assim? A realidade é aquilo que você vive, é aquilo que você vê, é aquilo que você sente. Agora, a verdade é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É aquilo que a Bíblia diz sobre você e sobre mim. E nota que muitas vezes o que nós estamos vivendo é sim a realidade. Mas entenda que a realidade ela pode mudar devido à circunstância. A realidade que está boa hoje pode ser a realidade que vai estar ruim amanhã. A realidade que está ruim hoje pode ser ela vai estar boa amanhã. Mas entenda uma coisa: a tua verdade ela sempre vai estar sempre estabilizada. A sua verdade ela vai ser sempre a tua verdade, independente do que você esteja passando. Você pode estar passando por um momento muito difícil, mas a tua verdade, se ela diz que você é mais do que vencedor, é porque você é mais do que vencedor. Se a tua realidade, ainda que você não sinta, ainda que os teus olhos não veem, a Bíblia fala que antes de você nascer, Deus já tinha um propósito, já tinha algo desenhado, escrito para você. Está escrito lá no Salmo 139. E aí você vai ver lá que Deus fala que ele gerou o que ele tinha para você, ele escreveu a tua história muito antes de você se tornar até mesmo um ser humano. Ali fala que você ainda era uma substância informe, você ainda não tinha forma de nada, mas Deus já tinha planos sobre a sua vida. Só que hoje a realidade é que, mesmo estando servindo a Deus, você talvez está passando por momentos onde a sua vida se sente totalmente travada, a tua vida não anda, as coisas não acontecem. E é uma coisa que eu preciso falar aqui com todo carinho para você: a gente tem que tomar cuidado de parar de espiritualizar coisas que é muito mais emocional do que espiritual. Entenda uma coisa, o mundo espiritual ele existe sim, é fato do que acontece no mundo espiritual, mas o que é fato também é que muitas vezes o nosso adversário, ele usa as nossas questões emocionais para poder nos aprisionar. Porque ele sabe que se for espiritual, no nome de Jesus, a todo poder, ele tem que bater em retirada. Mas muitas vezes, quando nós estamos com uma ferida emocional, ainda que você expulse aquilo que está subjugando a tua vida, a ferida ainda continua ali, porque a ferida é emocional. Assim como uma ferida no corpo, que ela é física, ela demanda tempo para cicatrizar. E aquele tempo, aquele adversário que foi só expulso, ele não foi morto. Ele foi só expulso, então ele saiu, mas ele vai voltar porque existe uma ferida que você não está trabalhando e está tratando. E eu quero poder, nesse vídeo, poder te trazer a clareza que você precisa para, primeiro, entender o que de fato está acontecendo. Porque assim como nós lemos no texto de João 8,32, quando você descobre a verdade, aquilo fica mais claro para você. E quando você está mais claro, nota que tudo que Deus vai fazer, fez quando ele estava querendo organizar algo que está em oculto, a primeira coisa é acontecer clareza. Porque se você não tiver conhecimento do que está acontecendo, como que você vai lutar contra aquilo que você não entende, não é verdade? Então, hoje aqui, eu quero falar sobre esses três padrões. Eu tenho certeza que um deles é o que está pegando aí. E depois nos outros vídeos eu vou me aprofundar. Já tem alguns vídeos aqui no canal. Você pode procurar aí, onde nós falamos aqui sobre destravar a vida, principalmente para o povo de Deus, uma linguagem cristã, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro, para a gente não se alongar aqui, o primeiro padrão inconsciente que nós temos aqui é um padrão de acontecimento. Nota que quando eu falo que é um padrão de acontecimento, eu estou falando de algo que, se ele é um padrão, ele não aconteceu uma vez ou duas vezes. É um padrão. Ele sempre se repete. Então, lembre sempre disso. Toda vez que nós estamos falando aqui sobre padrão, eu estou falando de coisas que sempre se repete. Então, esse padrão de acontecimento, eu estou falando de algo que acontece com muita frequência. Sempre quando você está a ponto de fazer alguma coisa. Tipo, se você tá tendo problema com questão de no relacionamento, e você, sei lá, você está procurando alguém para se relacionar. Sempre quando você está encontrando um cara legal, uma pessoa bacana, uma mulher bacana, para poder construir, alguma coisa acontece. Ou você se auto-sabota, alguma coisa precisa acontecer para quê? Para que você não possa consolidar com uma pessoa bacana. Ou, ao contrário, às vezes você está indo buscar uma pessoa que vai mais de encontro com a tua dor, porque muitas vezes, né, o poder da coerência, às vezes nós achamos que nós nos relacionamos
Por que que uma pessoa, quando ela está passando por um momento difícil, ela tende, um exemplo, se a pessoa ela teve um relacionamento com uma pessoa que bebia muito, uma pessoa que era muito da noite, é impressionante. O padrão que ela vai buscar é muito parecido, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso no padrão lá do relacionamento. Mas aqui nós estamos falando padrão de acontecimento. Estou falando de padrões, de situações que sempre acontecem quando você está para fazer alguma coisa. Se você está para se relacionar, alguma coisa acontece. E é sempre, é muito padronizado isso. E se você começar a prestar atenção, porque como é um padrão inconsciente, não é algo que você vai perceber de forma natural. Você precisa estar atento ou atenta ao que está acontecendo, para você saber o que de fato sempre acontece. Então tem pessoas que sempre quando tá para receber um aumento, parece que, eu tô lá, tô lutando, já falei com o meu encarregado, com o meu patrão e tal, e você tá quase para receber aumento, alguma coisa acontece, alguma coisa quebra, alguma coisa acontece no serviço para auto-sabotar a tua promoção. Nota que a primeira coisa que você precisa ter é clareza. Existe um padrão que acontece e se repete com frequência. Então agora, Fadivaldo, o que eu posso fazer para poder identificar isso? Prestar atenção nos acontecimentos, prestar atenção no que acontece. E é bem provável que, na maioria das vezes, você já tenha visto que algo tem se repetido. Só que você não deu a atenção devida. Você negligenciou, você fez questão de não. Ah, não, eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que. Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, eu acho que não. Ah, isso aí acontece, mas eu não sei porque sempre acontece. Não existe motivo. E você só vai conseguir compreender quando você entende, estar ali de corpo presente, de você olhar aquela situação e falar: opa, aconteceu uma vez. E aqui, nota que essas situações, para você quebrar esse padrão, você precisa nós falamos que existe três, ele vem pelo menos três vezes uma situação para você quebrar um padrão. Qualquer um dos três padrões que eu vou estar falando aqui, eu estou falando primeiro sobre o padrão de acontecimento, e para você quebrar esse padrão de acontecimento, precisa acontecer, no mínimo, vai acontecer pelo menos três vezes. Na primeira vez que acontecer, vai ser para você ver aquele padrão, porque você ainda não viu. Ou se você viu, você não valorizou. Então você precisa ver. Ver na hora que ele está acontecendo. E entenda, você não vai conseguir quebrar um padrão que você viveu. Você vai precisar viver ele de novo, passar ele de novo, porque a gente só quebra um padrão vivendo. Nós não queremos um padrão vivido lá no passado. Não, tem que ser agora. Então, esse padrão de acontecimento que nós estamos falando aqui, ele vai precisar vir de novo. Vai precisar acontecer de novo. Para quê? Primeiro para você ver. Opa, Oswaldo, já vi. Então, você pode anotar como se foi o primeiro acontecimento, a primeira vez. A segunda vez que ele vai precisar vir para que você agora se desenvolva. Como assim, de volta? Se desenvolver. Entenda que esse padrão está vindo para que você tenha musculatura, para que você se prepare, para que você se torne a pessoa que você quer ser, para alcançar aquilo que você está buscando. Então, se você está buscando um relacionamento, entende? O relacionamento que você está se envolvendo hoje, se você está se envolvendo com muitas pessoas nada com nada, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas, não sei que tipo de pessoas está se relacionando, eu estou trazendo aqui a questão de se relacionar, mas pode ser do seu trabalho, de você receber uma promoção, de você destravar a tua vida financeira. Põe na tua situação o problema atual, que o problema não importa, o que importa é os padrões. Então, nota, toda vez que você está acontecendo isso, vai acontecer a primeira situação, um padrão de acontecimento aqui. Opa, eu vi. Isso aqui acontece realmente. Toda vez que eu estou fazendo isso, isso aqui acontece. Se você está atento agora, porque você percebeu a primeira, ele vai acontecer de novo. Ele precisa para você quebrar o padrão. O que é quebrar o padrão, Edvaldo? É não fazer do mesmo jeito que você sempre fez. Ah, mas qual que é o jeito certo de fazer? Nesse caso, só existe o jeito errado de fazer. O jeito errado é o jeito que você está fazendo. Então, qualquer outro jeito pode não ser o certo ainda. Você ainda pode errar, mas você não vai errar mais da mesma forma. É aqui que está a sacada. Então, faça de forma diferente da qual você normalmente faz, para que você quebre o padrão. Nota que você está quebrando, já começou, iniciou essa quebra de padrão. Por quê? Para você mudar esse comportamento que você tem, você vai precisar ver. Então, você entra no primeiro estágio. Eu vi. Agora eu mudei a atitude. Aí você vai para o segundo. O segundo você vai precisar o quê? Você vai precisar agora se desenvolver. Por que veio para desenvolver? Entenda, gente. Todo padrão ele vem, ele está tentando te salvar de você mesmo na maioria das vezes. Porque aquilo para você é ruim. Por mais que você possa não entender isso, e eu não vou entrar muito nessa questão, que talvez eu faça um outro vídeo para falar sobre isso, ou sobre essa questão inconsciente. Porque, às vezes, um exemplo agora, eu vou dar exemplo de dinheiro. Às vezes ganhar dinheiro para você é ruim. Mas como assim, ganhar dinheiro é bom? É bom se você, um exemplo que eu vou te dar, é bom se você consegue falar não, porque às vezes você ganha dinheiro, aí você tem que bancar a sua família, um monte de gente pedindo dinheiro, e você não tem coragem de falar não. Você não tem coragem de falar não, não vou dar. Você vai falar o quê? Qual que é o mais fácil? Qual que é o não que você dá hoje? Não tenho. Ou não posso, cara. Vixe, eu não tô tendo nem pra mim. Entende que a escassez ela tá te protegendo de entrar em conflito com pessoas que você ama, com pessoas que você gosta. Então, entenda que esses padrões eles são necessários para quê? Para que você tenha uma estrutura para poder falar o não que você não consegue falar
quando você tem dinheiro. Então, essa estrutura, quando eu falo de quebrar o padrão, é o quê? É você ter dinheiro e falar, um exemplo que eu vou te dar, é você ter dinheiro e falar que não vai dar. Porque o fato de você ter não quer dizer que você é obrigado a dar. Entende? E daí você vai ver, olha uma pessoa rica e olha uma pessoa pobre. Qual que tem mais facilidade de falar não, gente? A pessoa rica, ela fala não com classe, porque o fato dela ter não quer dizer que ela tem que te dar. Ou te emprestar, ou te arrumar, não importa. Então ela consegue te falar não com muita classe. Mas por que você não tem? Você não tem porque você quer ajudar todo mundo. Você acha que você vai. E aí você não consegue entender que você precisa aprender a lidar com essa situação. Então a segunda vez ela vem para quê? Para te desenvolver. Então nota isso, a primeira você vai ver, a segunda você vai se desenvolver. Porque esse primeiro não que você vai dar vai doer, cara. É difícil de você dar esse não. Vai te custar e vai ficar te remoendo, porque você está desenvolvendo musculatura. Na segunda vez vai vir de novo, você vai ter que se desenvolver. Mas você não falou que era 3 vezes? 3 vezes que você passe. Imagine que isso aqui é uma prova e você precisa passar. Ah, você tá na primeira e tá vindo e você não viu, vai vir de novo. Por quê? Porque você ainda não viu. E pode ser que venha uma, duas, 3 vezes, só vai contar uma quando você vê. Quando você vê, falou, opa, passei da primeira prova. Eu tenho 3 provas, mas 3 provas que eu tenho que passar. Então, da primeira prova você passou, tá bom, agora vai ser a segunda. A segunda prova você tem que se desenvolver. É você se capacitar para aquilo que você disse que quer buscar. Então aqui eu estou colocando uma situação que você quer buscar e você não consegue. Está com a vida travada por causa de uma situação. Beleza, então você precisa desenvolver musculatura para isso. Então, da segunda vez que ela for vir, ela vai vir agora para se desenvolver. Na primeira vai ser muito difícil, na segunda vai ser difícil, na terceira vai ser mais ou menos. Na quarta vez, talvez, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Talvez na quarta vez você vai falar e já não vai sentir mais nada. Eu já falei, para mim tá tranquilo. Não senti que doeu, não senti que fiz mal para a pessoa. Pá. Ali você vai entender que você quebrou e passou pela segunda fase. E aí é a hora que acontece de forma automática a terceira fase. Que é o quê? É o momento em que essa situação vem agora para te diplomar. É o momento que você vê que você. Aí sim você pode falar, agora eu quebrei o padrão. Só depois dessa trajetória é que você entende que você quebrou um padrão. Beleza até aqui? Então, padrão de acontecimento, eu já. Ó, 2 vídeos em um, hein, gente? 2 vídeos em um. O primeiro, então, aqui eu estou te falando sobre a trajetória de você quebrar, que você vai ter que passar pelo menos por 3 provas. Então, dentro do padrão de acontecimento, é isso aí. Você viu um padrão de acontecimento, vai passar. Você precisa ver, depois você precisa desenvolver, depois ser diplomado. Aí o segundo padrão. O segundo padrão é o padrão de comportamento. Aqui não é mais um acontecimento que se repete, é o comportamento, o seu comportamento que se repete. Lembra que eu falei aqui que acontece sempre a mesma coisa? É um padrão de acontecimento. Esse padrão de acontecimento faz com que você tenha um comportamento que você sempre tem. Não, sempre quando acontece isso, você sempre age dessa forma. Padrão de comportamento. Então existe um comportamento que precisa ser quebrado. Você já vê ali que é um padrão de comportamento. Depois eu posso aprofundar em outros vídeos aqui sobre um pouquinho sobre cada um desses, né? Mas aqui eu quero falar para o vídeo não ficar até muito longo. Padrão de comportamento. Então, nota que é um padrão de comportamento que sempre se repete. Para quebrar esse padrão de volta, é o mesmo projeto. Vai vir 3 vezes. 3 provas. A primeira é para você identificar qual o comportamento que você tem, que está te fazendo mal para aquilo que você alcança. Lembra que esse padrão, ele está travando a tua vida, é um padrão que trava a tua vida, porque inconscientemente você vê aquilo como ruim. Mas às vezes você precisa entender que esse padrão é inconsciente, ele vê como ruim, porque você está vendo com a visão de antes talvez de quando você era pequeno, que aquilo te fez muito mal, mas hoje você cresceu, hoje você já é uma mulher, hoje você é um homem, e você ainda continua vivendo como se fosse uma criança, tendo comportamentos como você tinha lá, 8 anos, 10 anos, 15. Eu não sei quando isso aconteceu a primeira vez. Eu sei que depois veio se reforçando. Então, é um padrão de comportamento que te acompanha numa jornada de vida. Então, nota, você tem ali um padrão de comportamento que você. Um exemplo que eu vou te dar de uma pessoa que fica com muita raiva. Ela estoura com facilidade, ela fica com muita raiva. E aí você vai perceber que essa raiva, uma pergunta que eu sempre faço, assim, ó, existe uma criança dentro de você, existe uma pessoa adulta. Quando você estoura que você está com muita raiva, você acha que você está mais no padrão adulto ou no padrão ou de uma forma mais criança, infantil? O que você acha que é? A pessoa na hora fala, eu acredito que seja mais criança, né? Eu falei assim, claro que é criança. É uma criança fazendo birra para alguma coisa que quer. Nota que a raiva de hoje, tentar resolver as coisas na raiva, é aquela criança que queria alguma coisa, um exemplo de uma criança que queria alguma coisa, o pai não queria comprar, a mãe não queria comprar, e ela fazia birra, ela ficava com raiva, jogava as coisas no chão e tacava, e aí eu falei, dá para ela, amor, dá para ela, para ela acalmar, dá para ela parar, pelo amor de Deus. Ela não para, aí o pai lá ia dar, aí a mãe ia lá ia dar. O que ficou marcado na cabeça dela? Não, quando eu vou com ira, quando eu vou com tudo, ou me dá o negócio. Aí você no seu serviço, você acha que você vai conseguir as coisas assim. No teu casamento, você acha que batendo de frente com o teu marido, você vai conseguir as coisas assim. E aí você começa a gerar um padrão de comportamento que te arrebenta nas conquistas daquilo que você quer. Você quer ter um casamento bacana, mas qualquer coisinha te deixa ser nervosa. E aí faz você estourar o padrão e coloca a criança no meio do relacionamento de novo.
Faz sentido? Padrão de acontecimento. E aqui nós vamos para o último padrão. Padrão de relacionamento. Antes de eu falar do padrão de relacionamento, eu vou deixar um link aqui se você estiver precisando de ajuda. Eu tenho um atendimento, se o link tiver aí ainda, é porque nós estamos fazendo ainda. Pode ser que a gente demore um pouco, ou talvez não, vai depender da demanda, mas é um atendimento que eu faço de forma gratuita. Eu não vou te cobrar nada para te atender, eu quero só te ajudar a descobrir os pontos cegos. A única coisa que eu peço, se você entrar para você fazer esse atendimento, venha com o coração aberto, venha realmente para poder descobrir o que está te impedindo, venha porque você realmente você quer, porque às vezes não é gostoso, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu quero saber, eu quero descobrir, será? Porque às vezes a pessoa não quer, gente. Ah, Divaldo, impossível a pessoa não querer. Eu acho que tem, gente. Não tem pessoas que não vai pro médico, por quê? Porque não tá querendo achar. Se tá doente, fala, não vou nem fazer exame se eu estiver doente. A pessoa não quer, então se doença acontece isso, em comportamento também acontece. Vai por mim e acredita. Então eu falo para você, esse atendimento é um atendimento gratuito, se tiver o link aí você pode entrar. Vou deixar os links aqui também da minha mentoria, dos meus acompanhamentos, do meu site, né, edivaldodias.com, você vai poder entrar aí, conhecer um pouquinho mais, tá? Mas se você quiser a minha ajuda, só clicar aí que eu vou te ajudar sem compromisso nenhum. Beleza? Vamos para o nosso último padrão? O último padrão inconsciente aí é o padrão de relacionamento. Exatamente. Esse padrão de relacionamento, eu já gravei alguns vídeos aqui, que eu falo do Vingador, né? Não sei ainda se eu já gravei os outros, mas se tiver, entra aí no nosso canal, dá uma fuçada aí, que eu tenho certeza que você vai achar esses padrões, tá bom? Qualquer coisa, você entra em contato comigo também, eu te ajudo. Tá joia? Mas já tem alguns vídeos aí falando sobre esse padrão. Mas aqui eu quero só falar sobre o padrão de relacionamento. Divaldo, o que é o padrão de relacionamento? Aqui nós já falamos do padrão de acontecimento, que é o que sempre acontece. Padrão de comportamento, que é o comportamento que sempre se repete quando quando há um acontecimento repetitivo também. E aqui tem o padrão de relacionamento, que é o quê? É um relacionamento que ele sempre aparece quando essas coisas acontecem. Sabe, é aquela pessoa, por um exemplo, você passa por situação financeira, aí você repete um padrão, e quem é a pessoa que sempre te ajuda? Quem é a pessoa que você lembra de falar, cara, eu vou pedir um dinheiro para fulano? Aí eu vou ter que. Será que meu irmão não tem? Será que meu amigo não tem? Meu cunhado não tem? Será que minha mãe não tem? Será que meu pai não tem? Isso é um padrão de relacionamento. Então talvez tudo isso só está acontecendo porque você quer tocar nessa relação. Então é essa relação que aparece. Ou então sempre, ou você vai, ou essa pessoa aparece. Você está passando por alguma situação, daqui a pouquinho do nada ela te manda mensagem, do nada ela te entra no telefone, e é sempre a mesma pessoa, porque é um padrão. Então você vai ver que existe, e pode ser que seja uma pessoa, duas, três. A gente chama isso de pessoas que invadem o nosso núcleo, né? O nosso núcleo emocional ali, a sede das nossas emoções. São pessoas que têm o nosso respeito, são pessoas que a gente ama, são pessoas que são muito importantes para nós, e muitas vezes nós fazemos isso ou porque nós queremos. Nós somos muito dependentes da opinião dessa pessoa. Talvez você está ali muito você, dependente, que eu falo dependente emocional, é importante você entender que a dependência ela pode ser tanto ativa como passiva. Ativa é quando eu me envolvo na vida dos outros. A passiva é quando os outros se envolvem na minha vida. Tanto uma quanto a outra é destrutivo, tá bom? Então, esses são o padrão de relacionamento. São as pessoas que sempre aparecem. Beleza? Foi bacana para você esse vídeo? Se você já deixou seu like, já curtiu? Se não curtiu, curte aí, nos segue, tá bom? E clica nos links aí, mande para outras pessoas que podem estar passando por isso, para quebrar esse ciclo e que no nome de Jesus você vai conseguir romper, porque isso é o que Deus tem para tua vida. A Bíblia, eu quero encerrar aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu e jamais subiu no teu coração o que Deus tem preparado para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, conte comigo e até o próximo vídeo.